Livro do Moon e os Viajantes. Prefácio. Este livro nasceu após uma partida de RPG de mesa. Lembro-me das noites em que, eu e um grupo de amigos, nos reuníamos para jogar diversos tipos de jogos, sendo o RPG de mesa nosso favorito. Já tínhamos passado por diversos temas. Um dia nosso mestre propôs que começássemos uma campanha de fantasia medieval, tal tema que sempre sonhamos em nos aventurar, porém, até então, nunca tínhamos tirado essa ideia do papel. Foi então que decidimos colocar em prática. Passamos quase uma noite inteira criando os personagens. Todos eram muito complexos, cheios de habilidades e fraquezas. No segundo encontro começamos, de fato, a nossa partida e foi épica, como se tivéssemos viajado no tempo. Alguns de nós até nos caracterizamos nossos personagens, mas nossa diversão durou pouco. Já era tarde, logo, tivemos que ir embora. Ficamos de marcar outro dia para continuarmos nossa aventura. No entanto, com o fim das férias e a volta da correria dos dias, faculdade, trabalho, vocês sabem, é complicado reunir toda a galera. Até o momento em que escrevo esse prefácio, ainda não demos continuidade naquela campanha incrível, mesmo que se tenha passado mais de anos. Eu não me conformava, porque aqueles personagens peculiares não poderiam ficar sem uma história para eles. Logo, eu, com minha mente fértil, comecei a criar uma história em cima daqueles personagens para dar continuidade a eles. No início achei besteira, apenas mais uma das histórias da minha cabeça, porém quando as compartilhei com Eveline e Emily, elas acharam muito promissora e me incentivaram a continuar, e cá estamos. Antes que pensem que peguei exatamente a história do jogo, já adianto, não é a mesma. Na verdade são bem diferentes, com apenas algumas referências nos primeiros capítulos. Com a permissão de meus amigos, utilizei os personagens que ambos tinham criado, e dei uma história a eles. Mesmo que alguns deles sofreram adaptações para se encaixarem nessa história. Personagens principais e seus criadores. Eveline criou Eudora. Emily criou Gaia. Lisa criou Helena. Josué criou Aldo. Jean criou Drew. Daniel criou Lars. Davi criou Tess. Max criou Frederic. Isabela criou Freya. Noemi criou Merida. Nota: cerca de mais de um ano depois continuamos a campanha jogando mais algumas partidas, porém o grupo estava diferente, com novos membros no qual seus personagens foram mencionados ao decorrer do livro, como Galadriel criado por Maurílio e Eledriel inspirado em um personagem de Guilherme. Mas como a história já estava em desenvolvimento, inclusive a primeira parte do livro já havia sido publicada em formato de e-book, a história desse livro continuou sem ligação com o jogo, com exceção dos personagens. Este era um projeto de uma trilogia no qual eu resolvi unificar em um único livro. Portanto, ele foi dividido em 3 partes: do Moon e os Viajantes, do Moon e a Dança da Folha e do Moon a Última Batalha, que eram os nomes a serem usados na trilogia. Essa história é para todos que amam uma boa aventura e fantasia. Espero que se divirtam tanto quanto eu ao escrevê-la. Capítulo 1. Prelúdio. Em um campo aberto no alto de uma colina, um homem vestindo uma armadura mantinha seus olhos azuis fixados no horizonte. Sua barba ruiva fazia parecer mais velho do que realmente era. Ele estava em alerta, como se esperasse por algo. Enquanto olhava o horizonte, por trás dele vinha uma bela e jovem mulher vestindo um vestido simples e caminhava em sua direção. A brisa fazia seus cabelos brancos esvoaçarem. Alguns fios quase chegavam a ficar dourados devido aos raios do sol do amanhecer. Eles estavam soltos com exceção de pequenas tranças que enfeitavam seu cabelo. Ela finalmente chegou a ele e ficou ao seu lado. Sussurrou algumas palavras. Em seguida, colocou sua mão no peito dele. Ao tocá-lo, sua armadura começou a ficar cintilante. Ela se afastou e foi embora. Ele continuou com o olhar fixo no horizonte. A jovem caminhou até uma tenda, vestiu uma armadura e prendeu seus cabelos como se tivesse se preparado para uma batalha. Então ela fechou seus olhos e quando os abriu estava sentada com um olhar distante. Seu rosto estava coberto de sangue, suas roupas sujas de lama. Ela se levantou e caminhou por entre os corpos. Corvos voavam no céu. No outro lado, no campo de mortos, caminhava uma Dailen com um vestido escuro e cabelo acinzentado. Ela não parecia estar ferida. Pelo contrário, estava mais limpa que qualquer um que estivesse no local. Ela andava à procura de sobreviventes, com o mesmo objetivo de um sábio, com os cabelos raspados e um manto branco. A jovem de cabelos brancos encontrou o homem de barba ruiva caído entre os corpos. Ele estava muito ferido. Ela tocou seu rosto e seus ferimentos foram aos poucos desaparecendo.
Ela levantou rapidamente seu olhar para o horizonte como se estivesse vendo algo. Helena acordou assustada e percebeu que tudo não passou de um sonho, mas o seu coração estava tomado por angústia. Não era apenas um sonho, e ela sabia disso. Ela já tinha tido pesadelos que se tornaram reais. As pessoas de seu vilarejo achavam que ela era abençoada por sonhar com o futuro, mas Helena acreditava que era uma maldição. Ela, então, resolveu ir até o palácio. Se uma guerra estava por vir, a rainha tinha que estar ciente. Ela cavalgou do vilarejo de Cailun até Pópolos, a capital do reino humano, aproximadamente 3 dias de viagem. Chegando lá foi até o palácio e pediu para falar com a rainha. Helena se surpreendeu com o soldado da guarda real que veio atendê-la. Era o mesmo homem de barba ruiva de seu sonho. Por alguns instantes ficou sem fala. Você está bem, moça? Perguntou o soldado. Sim, estou. Disse ela gaguejando. Eu sou Lars Starkman, sou da guarda pessoal da rainha. Disseram-me que você quer falar com ela. Sim, meu nome é Helena, sou uma sacerdotisa do vilarejo Cailun ao norte. Recentemente, tive um sonho e gostaria de contá-lo à rainha. Você é uma vidente? Eu não. Diria vidente, senhor. Não posso ver ou sonhar com o futuro quando bem entendo. Meus sonhos são dados a mim. Seu sonho deve ter sido bem peculiar para você vir aqui. Pode ter muitas vidas em jogo, senhor. Tudo bem, te levarei à rainha, mas não pode estar na presença dela assim. Assim como tem até uma folha no seu cabelo. Disse ele enquanto tirava a folha. Só então Helena percebeu que seu vestido estava com as barras sujas de lama e seu cabelo branco desgrenhado, devido ao vento na cavalgada. Realmente, não estava em condições apresentáveis a ninguém. Lars a conduziu pelo castelo até um quarto de hóspedes onde mandou que preparassem um banho para ela, e ordenou que lhe trouxessem um vestido. Após seu banho, servas entraram no seu quarto e começaram a arrumá-la. A vestiram com um lindo vestido lilás cintilante de mangas longas, fizeram uma trança lateral e colocaram pequenas flores no seu cabelo. Então Helena saiu do quarto e foi ao encontro de Lars que a esperava. Quando ele se virou para ela, sorriu. Agora sim, apesar da rainha ser uma mulher humilde, ainda assim, é muito elegante. Acredite, ela lhe dará muito mais ouvidos agora. Quando entrarmos na sala do trono, eu a anunciarei. Então, vai até metade da sala e se ajoelhe. Toda a corte estará lá, então peça uma audiência privada. É melhor você não tentar nada, tenho ordens para executar qualquer um que ameaçar a vida da rainha. Declarou ele enquanto caminhavam até o salão. Pode confiar em mim. Respondeu ela. Helena, sacerdotisa do Senhor dos Céus, do vilarejo de Cailun, viajou até aqui para lhe trazer uma mensagem, majestade. Declamou Lars ao entrar no salão. Helena sentia seu coração acelerar a cada passo. Todos da corte olhavam para ela de cima a baixo e cochichavam entre si. O grande salão não era tão sofisticado, tinha o chão feito de rochas e grandes colunas que sustentavam o teto. A decoração era feita de algumas plantas, tecidos vermelhos e dourados. Os dois lados do trono possuíam as bandeiras vermelhas com um leão dourado bordado. O leão era o brasão dos antigos homens, pois representava a força. Mais à frente, sentada em seu trono vermelho, a rainha gata branca observava. Possuía grandes olhos castanhos, sua pele era da cor da terra e seus cabelos, agora, grisalhos, faziam belos cachos e eram volumosos como a juba de um leão. Seus súditos a chamavam de Leão Dourado, devido à sua personalidade e forte ferocidade em campo de batalha. Chegando à frente onde a rainha estava, Helena se ajoelhou e disse, Majestade, tens toda a minha devoção, ó grande Leão Dourado, rogo por uma sessão em particular. A gata olhou para Lars. E ele acenou com a cabeça em aprovação. Saiam todos, quero ouvir o que a sacerdotisa tem a dizer. Todos da corte evacuaram a sala, rapidamente, ficando apenas Lars como guarda real, Helena e a rainha. Diga, menina, o que te trouxe aqui? Disse a gata. Helena, ainda ajoelhada, começou a falar com a voz trêmula. Alguns dias atrás eu tive um sonho que me deixou inquieta. Nele, eu caminhava por um mar de mortos. Quase não dava para ver o verde do campo, pois já se tingira com o vermelho do sangue. Tinha corpos de homens Dailens, corvos voavam no céu, mas algo me chamou a atenção. Havia uma Dailen que também caminhava pelos corpos. Não me parecia hostil, como se tivesse do nosso lado, mas como uma Dailen estaria conosco. Eu realmente não sei, porém não podia deixar de avisá-la. Estamos em 20 anos de paz, mas sei que não vai durar muito.
Uma grande guerra está por vir, muito sangue será derramado, temos que estar preparados. A rainha ficou em silêncio por uns instantes. Lars, peça para colocarem mais um lugar à mesa, a sacerdotisa jantará conosco hoje. Levante-se, minha jovem, e venha comigo. Helena se levantou e seguiu a rainha junto de Lars e foram até a sala de jantar onde sua filha, junto das damas de companhia, e seu neto aguardavam. Todos ficaram em pé quando a gata entrou. Helena vai jantar conosco hoje. Sente-se, disse a rainha. Helena se sentou ainda um pouco confusa com a atitude da rainha. O cabelo dela é estranho, vó, disse o neto da rainha sobre Helena. Esta ficou um pouco constrangida com a situação, ainda mais por ver a princesa e suas damas segurando o riso. Peça desculpas pelo que disse, exclamou a rainha em tom sério. Perdoe-me por isso, ele é apenas uma criança, só tem 7 anos. Disse a princesa, Amália. Não importa quantos anos tenha, ele tem que aprender desde cedo a respeitar as pessoas. Não é você que tem que pedir desculpas, Amália. Ensine seu filho direito ou eu o ensinarei. A princesa, um pouco indisposta, sussurrou para seu filho, peça desculpas a ela. Desculpa, disse a criança um pouco envergonhada. Está tudo bem, disse Helena sorrindo para ele na tentativa de deixá-lo mais tranquilo. Espero que isso não se repita, um dia será rainha e ele rei. Se não sabe governar o próprio filho, como poderá governar seus súditos? Exclamou a rainha enquanto cortava um pedaço de bife com rapidez, tanto que acabou cortando acidentalmente sua mão. Droga, disse a gata baixinho ao cortar sua mão. Terei que ver os sábios, vamos comigo, Helena. Helena parou de comer seguiu a rainha junto de Lars que fazia sua escolta. Andaram por alguns corredores até uma sala, que de longe dava para se escutar risadas. Quando chegaram lá estavam todos bebendo e rindo. Os sábios eram todos Zoimaques, uma raça com pele alaranjada e olhos completamente azuis. Tirando essas características, tinham aparência bem parecida com a de um humano. Em sua maioria eram sacerdotes do que eles chamavam Vitae, o deus da vida. Eles raspavam seus cabelos e usavam túnicas brancas e passavam a vida inteira estudando, e iam trabalhar para os nobres a fim de dar conselhos e curá-los. Então é isso que fazem quando sua rainha está fora. Dão festas e se embebedam, disse a gata ao entrar na sala. Alguns dos sábios ficaram desesperados, guardaram a bebida correndo, e arrumaram sua postura. É um prazer recebê-la, senhora, em que nós podemos ajudar? Disse um deles. Não quero ajuda de homens bêbados, você com o pergaminho na mão vem até aqui. Apontou a rainha para o único que estava sentado estudando quando ela chegou. O sábio parecia um pouco mais jovem que os outros, sorriu e caminhou até a rainha. Sou Frederic, majestade, em que posso ajudá-la? Minha mão, eu a cortei. Poderia dar um jeito nisso? Claro, majestade. Frederic foi a um canto da sala onde tinha uma bacia de água morna, molhou um pano, em seguida, foi até ela, segurou a mão da rainha por uns instantes, e depois passou o pano úmido para tirar o sangue. A mão da rainha não tinha mais nada. Você é muito bom, estou impressionada. Lars, o recompense, disse a rainha. Enquanto Lars pagava o sábio. Ah, rainha, sussurrou Helena, ele não é ótimo? Sim, lhe curou bem rápido. Respondeu Helena. O sábio, não. Estou falando de Lars, é responsável, cordial, um ótimo soldado e, ainda assim, é um belo homem. Com sorte, talvez, eu consiga fazer com que ele se case com a desmiolada da minha filha. Ficaria mais tranquila se o reino estivesse nas mãos dele do que dela. Lars voltou e a gata parou de falar dele. Eles seguiram a caminho da sala do jantar. No corredor algo chamou a atenção de Helena que a fez parar. Era uma porta que dava acesso a um jardim. Vejo que encontrou nosso jardim particular, disse a rainha. Helena, ainda parada, continuava a observar o jardim. Não é lindo? Perguntou a gata e se aproximando. Sim, é, mas algo faz com que eu me sinta estranha. Esse castelo todo, muito sangue foi derramado aqui, disse Helena com um olhar distante. Na época das grandes conquistas muito sangue foi derramado. Realmente, esse castelo um dia já foi campo de batalha, mas nada se compara com os 1000 anos seguintes de batalhas travadas. O número é bem maior. Pontuou a rainha. Majestade, eu vim aqui com um propósito. Contei tudo o que vi em meu sonho, mas você não falou nada desde hoje à tarde. Por quê? Questionou Helena. O que tem de acontecer vai acontecer. Já vi muitas coisas,
E já ouvi sacerdotes como você. Diga, minha jovem, você acredita nesse sonho? Sim, foi dado a mim por um motivo. Respondeu Helena. Acredita em quem lhe deu? Perguntou a rainha. Sim, o Senhor dos Céus nunca erra. Afirmou a sacerdotisa. Então, tudo o que disse vai acontecer, não há muito o que dizer, só esperar. Disse que precisávamos estar prontos, mas você está? Questionou a rainha deixando Helena pensativa. Eu não sei. Respondeu a jovem. Não há melhor maneira de estarmos prontos do que acreditando que somos capazes. Se o Senhor dos Céus nunca erra como você disse, então ele não daria um sonho para alguém que não fosse capaz. Se Dailins estarão do nosso lado, então eles virão até nós. Não precisamos nos preocupar. O que tem de ser há de acontecer, pode ser nosso fim, ou apenas nosso começo, mas apenas será. Depois de dizer aquelas palavras, Agatha e Helena retornam para o salão de jantar, terminam de comer em silêncio, depois cada um foi para seus aposentos. Na manhã seguinte, Helena acordou com batidas fortes no seu quarto. Acorde-se vista, a rainha solicita sua presença no grande salão. Disse um soldado. Helena vestiu e foi até o salão, ele estava vazio com exceção de alguns soldados. Agatha, Larzio sabe o que curar a rainha na noite anterior. Agora que Helena chegou, traga nossos convidados. Disse Agatha. Ao dizer isso, abriram-se os portões e, acompanhado de vários soldados, entraram 4 Dailins, uma espécie muito parecida com os humanos com exceção de suas orelhas pontudas. Os olhos da rainha percorriam as figuras de cima a baixo. Um Dailin de cabelos médios e ruivos, olhos verdes e pele clara, usava roupas gastas e um pouco desleixadas, assim como sua barba mal feita. Ao seu lado direito estava uma bela Dailin, também, de cabelos ruivos, porém eles eram longos e ondulados, iam quase até sua cintura. Esta por sua vez, tinha olhos azuis e pele parda, usava um simples e belo vestido azul. Ao lado direito dela estava outra Dailin, esta tinha olhos castanhos e cabelos da mesma cor, seu cabelo era liso e quase chegavam a tocar seu ombro. Ela vestia um vestido verde musgo, seu olhar era diferente dos outros 2 Dailins, não era leve, e sim carregado como se estivesse muito tensa. Por último, ao lado dela estava uma outra Dailin que, diferente dos outros 3, não tinha pele com aparência próxima da humana, mas, sim, a pele cinza claro e seus cabelos também eram cinza, longos e ondulados, seus olhos lilás e seu vestido em um tom roxo escuro. Ela tinha uma expressão assustada, por isso, permanecia com o olhar baixo. Não acredito que vivi o suficiente para ver Dailins visitar pacificamente o reino dos humanos. Digam-me o que eu querem. Disse a rainha cortando o silêncio do salão. Deixe-me apresentar, majestade, eu sou Gaia Nook. Disse a Dailin de cabelos castanhos, e esses são meus irmãos Merida Nook e Aldo Nook de Eren. Apontou para os Dailins ruivos. Nós somos da Floresta do Norte e esta é nossa amiga Frégida Valquíria das Montanhas Cinzentas do Sul. Trazemos uma mensagem de grande valor. Um poderoso Dailin prateado chamado Amon está montando um grande exército e planeja atacar o reino humano. Mas isso não é novidade, porque há séculos os Blatos e Dailins vivem em guerra com os humanos, disse Agatha. Mas dessa vez é diferente. Ele pretende pôr um fim nesta guerra, exterminando de vez com os humanos. E agora que vocês perderam seus maiores aliados, a única chance é atacar antes que eles e pegá-los de surpresa. Indagou Gaia. Como vocês têm tanta certeza disso? Perguntou a rainha. Porque ele é meu pai, eu cresci ouvindo seus planos, e tudo que ele diz é verdade. Respondeu Freya com a voz trêmula. E por que vocês querem me ajudar? Por que querem ir contra seu próprio pai? Seu próprio povo? Continuou a rainha. Porque já vimos do que ele é capaz. Não queremos contribuir com outro massacre, respondeu Gaia antes que Freya dissesse algo. Essa permanecia com a cabeça baixa. Obrigado por virem me avisar, mas eu já sabia. Como? Questionou Gaia confusa. Helena, venha cá. Ordenou a rainha. Ela caminhou até o trono. Esta Helena, uma sacerdotisa do Senhor dos Céus, ela tem o dom de ver o futuro. Há alguns dias ela teve um sonho que Roma, grande guerra viria e me avisou. Eu ficarei muito grata se vocês conseguirem ir atrás de Amon e derrotá-lo por mim, se ele é realmente a cabeça. Então derrubando ele poderemos impedir esse ataque, quem sabe, evitar muitas mortes colocando um fim nesta guerra. Vão até as montanhas cinzentas e matem Amon. Helena irá com vocês, eu também lhes ofereço Frederic Tudor,
um dos meus melhores sábios. Também, Lars Starkman, um dos meus melhores soldados. Eles irão com vocês, ajudarão em sua jornada e guiarão vocês pelo reino humano. 2 homens e uma sacerdotisa. Acho que a senhora não escutou direito. Amon está montando um exército. Vamos precisar mais do que isso. Disse Gaia alterando sua voz. Se eu mandar minhas tropas para atravessar o mundo atrás de Amon, chamará muita atenção. Ele saberá dos nossos planos e nos atacará primeiro, e o massacre vai ocorrer de qualquer forma. Mas se vocês forem em um grupo menor, tem mais chance de conseguirem. Vão até a cidade de Ignis, fica a 7 dias de viagem. Lá vocês encontrarão tudo que é necessário para derrotar Amon e seu exército. A rainha deu a cada um deles cavalos e suprimentos, além de uma generosa quantia. Eles viajaram durante 7 dias. Os Dailens permaneceram mais reservados, por mais que Merida fosse disposta a conversar sobre os séculos de guerra entre as raças. Construiu-se um grande muro social entre eles, fazendo com que sempre seus diálogos parecessem estranhos e desconfortáveis. Alder, o que menos se importava com os estigmas, estava sempre tagarelando e cantarolando músicas desafinadamente, o que sempre acabava irritando sua irmã mais nova Gaia. Ela tinha um temperamento forte e, por muitas vezes, parecia mais sensata que seu irmão, este que quase nunca permanecia sóbrio. Freya era mais quieta e misteriosa. Seu olhar sempre estava voltado para o céu e para as montanhas, como se estivesse esperando algo. Sozinha se perdia em seus pensamentos. Lars era de poucas palavras. Estava sempre atento a um perigo iminente, sempre guiando o grupo com muita cautela. Frederico, o sábio enviado pela rainha sempre que podia, exibia seus conhecimentos, para demonstrar seu intelecto que ele achava ser superior aos dos demais. A única pessoa que ele conversava com menos desprezo era Helena. Por todo o reino humano, os sacerdotes do Senhor dos Céus eram respeitados e às vezes temidos. Helena, por sua vez, era gentil com todos. Aos poucos os campos foram sumindo e dando lugar às montanhas. No meio delas se encontrava Ignis, uma cidade pequena, formosa, mas não luxuosa. As ruas e a maioria das casas eram de pedras. Por muitos lugares se encontrava pendurada uma bandeira vermelha com um dragão preto bordado. As pessoas da cidade eram educadas e bem vestidas. Em sua maioria tinham pele clara e cabelos escuros. Nossos viajantes passaram pela cidade e foram até a grande casa a falar com Aladi. Eles foram levados para uma sala de pedras. A sala não possuía muita decoração, com exceção de um escudo com o brasão da cidade pendurado na parede junto de 2 espadas cruzadas. A iluminação do cômodo vinha de candelabros na parede e uma lareira. Ao lado da lareira estava Lady Minerva Inter, uma mulher de meia idade, com cabelos escuros e médios. Assim como a maioria dos habitantes, ela estava muito bem vestida. A cena parecia se repetir, mas a Lady Winter tinha um olhar mais doce e amigável para com os viajantes. Eu sou Helena e esses são meus amigos. Viemos a pedido da rainha Milady. Tudo começou quando eu tive um sonho. A jovem explicou tudo com cautela para que não esquecesse nada. No fundo, seu coração estava inquieto e inseguro em relação a tudo isso. Seu olhar parecia perdido. Ignis era uma cidade pequena, apesar de ser autossustentável. Ela não conseguia pensar em algo que aquelas pessoas poderiam fazer para ajudá-los a derrotar Amon e impedir um novo massacre. Seus companheiros de viagem nada disseram, apenas observavam atentamente cada movimento da Lady e dos seus guardas. Ao decorrer da conversa, Lady fez um pedido a um de seus guardas que se retirou da sala. Então, ela pediu para que viéssemos aqui. Disse que encontraríamos tudo o que precisássemos. Concluiu Helena. Minerva acariciou seu queixo com uma de suas mãos. E pensou por alguns instantes. Ela deve estar falando do dragão. Proferiu Lady, mas não existem mais dragões há centenas de anos, disse Helena confusa. Bem, pelo visto vocês não conhecem a lenda, então eu vou lhes contar. Há muito tempo atrás, uma jovem aldeã das montanhas rochosas chamada Ada encontrou um filhote de dragão perto de uma cachoeira e deu nome a ela de Auri. Ada e Auri se tornaram grandes amigas, estavam sempre uma com a outra, mas o tempo foi passando e elas foram crescendo. Ada se casou e teve filhos, Auri teve filhotes, mesmo assim elas eram inseparáveis. A fama de que um dragão vivia entre os humanos chegou aos ouvidos de Lanthers, um dos primeiros reis humanos, que fez uma aliança com Ada para que elas lutassem ao lado dele. Todos ficaram abismados ao verem um dragão fazendo parte de um exército, pois, nessa época, eram criaturas raras e hostis. Dizem os contos que Ada foi a primeira a montar um dragão. Nada, nem ninguém tinha domado um antes.
Depois daquele dia chamaram de Ada a Rainha dos Dragões. Anos de guerra se passaram. Os filhotes de Auri cresceram e acompanhavam a mãe nas batalhas. Com o tempo Ada envelheceu e não podia mais lutar. Seu coração se entristecia por ficar longe da sua amiga. Em uma longa batalha uma fatalidade aconteceu. Auri veio a falecer, e em seus últimos minutos de vida ela desejou estar ao lado de Ada. Foi então que ela nasceu no corpo de sua neta. A neta de Ada foi a primeira portadora de um dragão. Com as guerras e as grandes caçadas os dragões foram morrendo e alguns nasciam em crianças de nossa aldeia. Mas há mais de 100 anos nenhum dragão nascia em uma de nossas crianças. Até que alguns anos atrás uma casa pegou fogo. Conseguimos tirar as pessoas que estavam lá dentro, mas o quarto do bebê estava totalmente consumido pelas chamas. Quando o fogo finalmente se apagou tivemos uma surpresa, pois o bebê que deveria estar morto estava vivo, dormindo tranquilamente em seu berço. Foi então que percebemos que um dragão havia nos escolhido de novo. Mandou-me chamar, senhora. Disse ao entrar na sala uma misteriosa moça de cabelos longos e negros como a noite, olhos da cor do mel e pele clara como a lua. Eudora. Estávamos falando de você, sente-se, precisamos conversar. Capítulo 2, A Taverna em Vi. Senhora, não sei se estou pronta. Disse Eudora após Minerva explicar tudo o que estava acontecendo e pedir para que se juntasse aos viajantes. É claro que está. O dragão te escolheu por um motivo, e que motivo melhor do que salvar milhares de vidas. Muitos de nosso povo morreram nesta maldita guerra e os dragões também foram extintos por causa dela. Você tem a oportunidade de fazer história, eles não esperam por isso. Tem razão, senhora. Se for para salvar vidas que ele me escolheu então farei isso, darei meu melhor. A moça decidiu se juntar aos viajantes, mesmo cheia de inseguranças. Eudora era corajosa, e sonhava um dia encontrar seu propósito. Antes de partirem, Minerva deu um beijo na testa da jovem e disse, Eudora Amor, um dia seu nome será cantado pelos poetas e por onde corta os ventos será dito sobre seus feitos. As pessoas se alegrarão ao ouvir seu nome. O coração de Eudora se alegrou. Ela se despediu da família e da cidade. Então partiram. Na viagem, sacerdotisa do Senhor dos Céus, já ouvi muito falar do seu Deus. Por acaso, ele concede imortalidade como Vitae? Disse Frederica em tom arrogante a Helena enquanto cavalgavam. Não, na verdade, nunca vi graça na imortalidade. A ideia de que tudo e todos que eu amo um dia se vão, me parece um futuro triste e solitário. Respondeu Helena, nunca tinha pensado dessa forma. E o futuro, sabia que, também, posso vê-lo? Continuou Frederic, pode ver que vai bater a cabeça? Perguntou Helena. Como assim bater a cabeça? No mesmo instante em que falava um galho bateu no rosto do sábio este que se desequilibrou, por pouco não caiu do cavalo. Helena que observava a cena caiu, na gargalhada. Frederic sem graça disparou o cavalo e se juntou a Lars que andava na frente do grupo. Algumas horas depois eles chegaram em Vir, antes de entrarem na cidade. Lars deu algumas instruções. Esta é a cidade de Vir, vamos fazer uma pausa aqui para descansar, comeremos algo em alguma taverna e depois vamos procurar algum lugar para dormir. Fiquem sempre juntos. Eu vou ficar aqui, não estou com fome, posso encontrá-los depois quando forem procurar algum lugar para passar a noite. Disse Freya interrompendo Lars. Se ficar aqui não há nada que eu possa fazer para te proteger, sabe que os Dailens não são bem-vindos por aqui, principalmente os cinzentos. Declarou Lars. Estou ciente, vou evitar a presença das pessoas que passarem por aqui preciso de um tempo só, não, se preocupe comigo ficarei bem. Continuou a Dailen. Você quem sabe, nos encontramos aqui então daqui a algumas horas. Concluiu Lars e eles entram na cidade, foram até a taverna de Logre e todos se sentaram em uma única mesa, comeram e conversaram uns com os outros, mas Aldo foi além e bebeu canecas atrás de canecas. Descontroladamente, ele se sentou de frente a Eudora, que ainda se sentia um pouco deslocada no grupo e comia e bebia em silêncio. Você é linda como as rosas do sul, poderíamos sair qualquer dia desses, hein? Disse Aldo a Eudora com a voz trêmula por causa da bebida. Ainda soltou uma piscadinha tentando se tornar atraente à moça. Eudora ficou sem graça e sussurrou, será que ele é sempre assim? Não é, ele ficou assim depois que a esposa dele morreu, vive bêbado e soltando cantadas, mas não fica com ninguém tenho quase certeza. Respondeu Gaia, que estava sentada do lado esquerdo de Eudora e escutou seu sussurro. Eudora ficou sem graça e perguntou, nossa coitado, é recente? É, sim,
Fazem apenas 43 anos. Às vezes escuto chorar de noite, mas não deixe se enganar pela cara dele de bêbado. Ele é um ótimo guerreiro. Respondeu Gaia. É sim, uma vez ele matou um homem com uma colher. Afirmou Merida tentando entrar na conversa. Nesse momento ficou um silêncio na mesa e todos olharam para ela, mas é uma longa história. Continuou ela soltando um sorriso amarelo. Vocês escutaram isso? Perguntou Aldo olhando para os lados com uma cara de assustado. Não estou escutando nada. Respondeu Eudora. Aldo se levantou e foi andando até a porta. Quando ele a abriu, enfim, pode-se ouvir gritos que vinham do lado de fora. Uma névoa cobria a rua, pessoas corriam desesperadas. Um homem velho caiu aos pés de Aldo com um dos olhos sangrando. Me ajude, gritava o velho. Aldo colocou o homem para dentro da taverna e sacou sua espada. Não se preocupem, humanos, eu vou salvá-los, gritou Aldo. Em seguida, saiu correndo e sumiu na névoa. Gaia e Merida correram até a porta. Aldo, aonde você vai, seu maluco? Gritou Gaia enfurecida e rapidamente foi atrás dele junto de Merida. O restante do grupo a seguiu. No meio da névoa, Aldo viu uma fera semelhante a uma leoa, porém seus pelos eram cinzas e olhos amarelados como de um lagarto. Sem pensar duas vezes ele correu em direção a ela, mas acabou tropeçando em uma pedra e caindo. O animal percebeu sua presença e partiu para atacá-lo, mas foi parado por uma grande pedra que arrastou o animal até fazê-lo sumir na névoa. Nesse momento apareceu Gaia, gritando, saia de cima do meu irmão, sua besta. Gaia, cuidado, disse Merida alertando a irmã de outra fera que apareceu. A Dailen de cabelos ruivos começou a movimentar suas mãos como se estivesse em uma dança enquanto fazia isso. A água foi surgindo no ar. A fera saltou para cima dos irmãos Nork. Então Merida direcionou sua água no animal e fez com que ela congelasse a fera ainda no ar. Obrigado, irmãzinha, disse Aldo se levantando. Apareceu outra fera. Dessa vez, Gaia movimentou suas mãos e fez com que algumas pedras se desgarrassem do chão, e as arremessou no animal antes mesmo que ele se aproximasse. Ei, deixe um pouco de diversão para mim, disse Aldo e, em seguida, saiu correndo. Gente, onde vocês estão? Perguntou Eudora um pouco assustada tentando encontrar algo no meio daquela névoa. De repente surgiu uma fera. Eudora se assustou e acabou caindo. Antes que a fera chegue a tocá-la, Aldo pulou por cima da besta ferindo seu pescoço, fazendo com que ela caísse morta no chão. Tem que tomar cuidado, moça, esse lugar está infestado dessas coisas, disse ele estendendo a mão para Eudora. Obrigada. Ficarei em alerta. Eudora com a ajuda de Aldo se levantou e, em seguida, o empurrou para o lado. Ele não entendeu nada. Ela encheu seu peito de ar e soltou em um sopro uma enorme quantidade de chamas que atingiu outra fera, que pretendia atacar Aldo pelas costas. Por alguns instantes o Dailen admirou a jovem e ficou abismado ao vê-la carbonizar o animal soltando fogo pelos lábios. Em outro lado estava Lars e Helena. Onde eles estão? E se os perdemos? Disse Lars. Sério? Essa é sua maior preocupação agora? Perguntou Helena. Um animal correu na direção deles. Deixa ele comigo, disse Lars se posicionando com sua espada. Helena fez um movimento rápido com sua mão e uma luz envolveu o abdômen da besta fazendo com que ela saísse do chão e voasse diretamente em uma árvore com galho quebrado perfurando a barriga do animal. Lars olhou para Helena, boquiaberto. Cuidado, à sua direita, disse Helena a Lars assustada. Outra fera apareceu e pulou em Lars. Ele lutou com o bicho até que estivesse completamente morto. Enquanto eles lutavam, Frederica estava do lado de fora da taverna tentando achá-los. Quando se deparou com um animal, correu e bateu desesperadamente na porta da taverna, mas ela permanecia fechada. A fera pulou em cima dele e começou a rasgar sua túnica. Ele gritou por socorro. Uma espada cortou a cabeça do animal em um só golpe. O corpo morto começou a jorrar sangue por todo lado. Que nojento! Ah! Exclamou o sacerdote enquanto saía debaixo do corpo do animal. Você está bem? Frederico olhou para trás e viu o homem que falava com ele. Era forte e usava um casaco de peles. Apesar dos cabelos brancos ele era jovem. Quem é você? Perguntou Frederico. Que tal o cara que salvou sua vida? O que está fazendo aqui sem uma espada? Indagou o homem. Estou procurando meus amigos, se é que posso chamar aquele bando de estranhos de amigos. Posso te ajudar a encontrá-los, caso estejam vivos, o que eu duvido muito. Fique perto de mim, vamos achar um lugar seguro primeiro. Lugar seguro, sim,
Essa é a melhor ideia que já ouvi hoje. A propósito, meu nome é Drew. Frederick, prazer em conhecê-lo. Frederick e Drew correram em busca de um lugar para se esconder. Drew ia à frente e destroçava cada animal que aparecia para atacá-los com uma força sobre-humana. Frederick se perguntava quem era aquele homem e como era tão forte. Lars, onde você está? Gritava Frederick, até que uma fera veio atacar Frederick pelas costas. Então da névoa surgiu Lars golpeando o animal e matando-o. Helena apareceu logo atrás de Lars. Eudora e Aldo chegaram. Merida e Gaia também os encontraram. Então estavam todos reunidos um de costas para os outros, prontos para atacar quando ouviram um som ensurdecedor de uma explosão. Depois disso tudo ficou calmo e a névoa foi sumindo aos poucos. Vocês estão bem? Perguntou Lars. Uma fera apareceu atrás dele. Uma figura feminina saltou em cima do animal, fincando uma adaga no olho da fera e outra adaga rasgou a garganta do animal. Não vai me apresentar para os seus amiguinhos? Disse a figura a Lars. Teis, é você? Disse Lars. Claro que é, quem mais seria, seu paspalho? Respondeu a moça de cabelos e olhos castanhos. Ela usava calças ao invés de vestidos. Tez era atraente a qualquer olhar masculino. Senti falta dos seus apelidos para mim. Pessoal, essa é Tez, uma velha amiga. Disse Lars. Gente, vocês estão bem? Eu ouvi gritos e uma explosão. Vim o mais rápido que pude. Pergunta Freya se juntando ao grupo. Uma Dailen cinzenta. Eu vou matá-la, deixa ela comigo, disse Drew sacando a espada. Helena entrou na frente de Freya e uma de suas mãos estava cercada por luz. Não encoste nela, não é uma inimiga, ela está do nosso lado. Disse Helena. Então você vai defender ela? Dailens não são confiáveis, principalmente, os cinzentos são traiçoeiros. Por causa deles o meu povo quase foi extinto, exclamou Drew com raiva. Sei que você os odeia, mas desta vez estão do nosso lado. Eles odeiam o que o povo deles fizeram vão lutar contra a própria raça. Como assim? Eles vieram entregar os planos de Amon. Vamos caçá-lo antes que ataque novamente. E minha missão, assim como Lars e Frederick, é protegê-los. Então, ou você se alia a nós e pode vingar o seu povo, ou eu terei que matá-lo caso dê mais um passo. Então vocês vão atrás de Amon. Se for para acabar com a raça dos Dailens, eu estou dentro. Pode abaixar a guarda, mulher. Seja lá o que você seja, eu não vou tocar em seus amiguinhos Dailens, pelo menos por enquanto. Eu acho melhor você nunca tentar nada para o seu próprio bem. Calma aí, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou Tez. É uma longa história, respondeu Helena. Bom, eu sei que esses bichos não são comuns de aparecer aqui e houve uma explosão. Eu vi de perto não foi um acidente, porém alguém que causou aquilo. Não consegui ver o rosto dele, mas eu o vi saindo da explosão. E agora tem Dailens junto com humanos em um grupo cujo meu amigo, que eu não vi há muito tempo, faz parte. Estou bem confusa hoje, um dia bem louco. Exclamou Tez. Eu sei que parece confusa, mas não temos nada a ver com o caos que aconteceu nesta cidade. Nós estamos de viagem. Apenas paramos aqui para descansar e comer algo. Estávamos na taverna de Loga quando tudo aconteceu. Estamos tão confusos quanto você em relação a isso. Disse Eudora. Espera, vocês estavam na taverna de Loga? Não acredito que Lars levou vocês lá. Aquele lugar é uma espelunca, disse Tez indignada. Tez, posso conversar com você a sós? Perguntou Lars. Os dois se afastaram. Tez, estamos em uma missão a mando da rainha. Os sacerdotes são os que eu mais confio, mesmo assim eles me parecem estranhos. Acabei de conhecer aquela garota de cabelo escuro, referiu-se a Eudora, e aquele cara, nem sei o nome dele, apontou para Drew. Ainda tem os Dailens, apesar de eu estar alguns dias na estrada com eles. Não sei se são confiáveis e depois de hoje percebi que são bem poderosos. Gostaria de ter alguém que eu confie do meu lado e também precisarei de alguém com suas habilidades na equipe. Ah, você quer que eu vá com você? Desculpa, mas não tenho mais o que fazer. Não vou perder meu tempo com um bando de idiotas, sem ofensas. Que pena. É uma missão muito importante. A rainha vai nos recompensar muito bem. Se tivermos sucesso, iria te cobrir de ouro. Você disse ouro. Bom, eu estava com saudade de você, amigo. Também amo viajar, talvez não seja tão ruim participar da missão. Na verdade, acho que vou ajudar vocês nessa. Disse Tez abraçando Lars. Enquanto abraçava ele, sorriu.
pois sabia do coração ganancioso da amiga e usou isso para convencê-la. Pessoal, estava pensando em levar vocês para um lugar legal. O que acham de jantarmos em um lugar decente? Disse Tess indo em direção do grupo. Gaia, Merido e Freya concordaram. Tenho que ver a minha família antes de partir, respondeu Drew. Eu e o Frederick vamos com você, disse Lars. Nós vamos? Perguntou Frederick. Chega dessa cidade por hoje, acho que vou com os meninos, disse Eudora. Eu vou com você, Eudora, disse Aldo. E agora para onde eu vou? Perguntou Gaia. Vá com elas, irmãzinha, divirta-se, disse Aldo a Gaia. Até que enfim estou livre das minhas irmãs, vou poder caçar algo para comer. Faz tanto tempo que eu não como carne. Minha irmã Gaia, ela acha que fala com os animais e tem um apego neles e não me deixa caçá-los. Sussurrou Aldo a Drew. Pode deixar, eu vou com elas e não vou deixar nada acontecer, disse Helena para Lars. Tudo bem. Então nos encontramos aqui à noite para procurarmos algum lugar para dormir, indagou Lars. Drew os levou até uma aldeia simples com casinhas de madeiras. Algumas eram tão simples que eram feitas de palha. Algumas crianças que brincavam saíram correndo para dentro de suas casas ao verem os visitantes. Eu não cheguei a me apresentar, eu sou o Drew, é aqui onde eu moro. Vó, eu trouxe convidados, disse ele, entrando em uma casa de mãe pontudeiras sendo seguido pelos outros. Não se preocupe, todos são amigos até aquele da Elen. Oi, como vai? Disse Aldo para a avó de Drew. Ela tinha uma aparência um pouco hostil, possuía pele parda, cabelos lisos, longos e grisalhos. Um de seus olhos era cego e tinha uma cicatriz fazendo com que parecesse mais ameaçadora. O que eles fazem aqui? Perguntou a velha em tom rude. Eu encontrei eles em Vir. Eles vão caçar o Mon e eu quero me juntar a eles. São suicidas, e você quer se juntar a eles? Não seja tolo, Drew. Estarão mortos em breve. Amon pode ser poderoso, mas eu os vi lutando hoje e não são fracos como a senhora pensa. Você vai morrer. Se eu morrer, morrerei feliz. Estarei vingando o meu povo, nosso povo. Esse sempre foi o meu sonho. Não sou mais criança, e não preciso da sua permissão, mas quero sua bênção. Se você quer assim, então, que assim seja, mas me permita jantar com meu neto uma última vez. Chame seus amigos se quiser. Aldo junto de Lars e Drew saíram para caçar. Faz alguns anos que não caço, mas parece como se fosse ontem, disse Aldo. Lembro de quando eu ia com meus amigos. Seria legal espalhar algumas armadilhas, disse Lars, tentando montar um plano. Mas aí não tem graça, acaba com toda a adrenalina, cara, disse Aldo. Verdade. Se em vez de caçarmos um cervo, poderíamos pegar um javali, seria muito mais emocionante, disse Drew. Vamos, Lars, vai ser divertido. Vamos ver quem acerta o javali primeiro, disse Aldo entusiasmado, abraçando Lars, este que concordou mesmo que não muito satisfeito. Aldo pegou um arco que Drew deu a ele e subiu em uma árvore. Drew se escondeu na mata e deixaram Lars para chamar a atenção do animal. Não acredito que estou fazendo isso, disse Lars baixinho a si mesmo. Ei, porquinho, olha eu aqui, vamos lá, garoto. Não vai me atacar? Drew e Aldo se acabavam de rir. Tentar chamar a atenção não combinava com o tipo sério de Lars. Esse que ouviu os risos e se enfureceu. Então, pegou uma pedra no chão e arremessou no javali que o ignorava. O animal, enfim, irritou-se e saiu em disparada a Lars, este que parou e fincou os seus pés no chão e tentou parar o animal segurando em seus dentes que saiam pela boca. Lars era forte, mas não o suficiente para parar um javali adulto. Então foi arrastado por alguns metros até saltar para o lado, a fim de se desviar. Porém o animal deu a volta e começou a persegui-lo. Façam alguma coisa. Eu já chamei a atenção dele, gritou Lars enquanto corria. Nesse momento em que passaram pela árvore de Aldo, ele saltou em cima do animal mantendo um equilíbrio impressionante. Ele soltou várias flechas na cabeça do animal, porém o porco tinha uma camada grossa de pele envolvendo sua cabeça, e as flechas apenas o machucaram, mas não foi ferido o suficiente para matá-lo. Drew, não tá funcionando, disse Aldo meio desesperado. O porco saltou fazendo com que Aldo caísse no chão. O animal parou de perseguir Lars, que subiu em uma árvore. Então ele se virou para Aldo que, ainda caído, começou a gritar. Drew, faça alguma coisa. Então Drew saltou do meio da mata com uma lança e apunhalou o pescoço do javali, que morreu instantaneamente. Até que foi divertido, disse Aldo. Muito divertido,
Disse Lars ofegante em tom de sarcasmo. Poderíamos fazer isso mais vezes. Disse Drew. Só se você for a isca. Retrucou Lars. Então Drew pegou o animal e o colocou nos ombros e eles voltaram. A avó de Drew cozinhou o javali. Após todos jantarem ficaram conversando e contando histórias. Eudora sentou-se em um canto mais isolado perto da janela. Eu sou Enzi. Vocês se conheceram na cidade? Disse um jovem se aproximando de Eudora. Ele era parecido com Drew, porém tinha cabelos escuros e longos. Chegou quase que na hora do jantar. Segundo sua avó, ele estava na lavoura. Ele passou o jantar todo admirando Eudora. Sim. Respondeu ela. Se eu soubesse que você estaria lá, eu teria ido com ele. Estou encantado em conhecê-la. Obrigada. Disse Eudora corada. Então vocês são irmãos? Sim, somos. Sou apenas um ano mais velho que ele. Onde estão seus pais? Morreram na guerra. Sinto muito. Não se preocupe. Faz parte da vida. A morte chega para todos. Por isso temos que estar preparados para nós e para a vez daqueles que amamos. Infelizmente, é muito difícil se preparar para isso. Mas eu e meu irmão não somos os únicos nessa condição. O mundo está repleto de órfãos. Envelhecer em tempos de guerra é um grande privilégio. Por enquanto, somos eu, meu irmão e minha avó. Vivemos aqui como refugiados. A sua avó parece uma mulher muito forte. E ela lutou na guerra e sobreviveu. Ajudou muitos de nós a fugir, por isso nomearam ela líder da nossa aldeia. Que incrível! Você poderia ir com a gente. Por mais que eu me preocupe com meu irmão, não posso ir com vocês. Não posso deixar a minha avó aqui. Também serei o futuro líder da aldeia, então tenho que cumprir com os meus deveres. Eu queria muito que meu irmão ficasse aqui, mas ele é muito cabeça dura, eu o conheço. É mais fácil matá-lo do que fazer ele mudar de ideia. Eu cuidarei dele e vou fazer de tudo para que ele volte em segurança para você e sua avó. Eu agradeço muito, ele é meio durão, mas tem um bom coração. Também gostaria de vê-la de novo. Pode deixar, irei visitá-lo. Tome cuidado, vocês escutaram isso? Tem algo se aproximando. Disse Aldo interrompendo os dois. Apareceu uma sábia com outros sábios seguidores de Vitae. Como Frederic vestiam únicas brancas e tinham cabelos raspados, todos saíram para fora da casa para ver o que ela queria. Frederic Tudor, é você? Disse a sábia. Sou eu mesmo, respondeu Frederic. Onde está Helena? Perguntou a sábia. Capítulo 3. A cidade de Urbs. Tess havia convencido as meninas, até mesmo Helena, a degustar diversos tipos de bebidas. Ao passarem algumas horas na taverna, elas já estavam mais alegres e davam risadas escandalosas por qualquer coisa. Eu disse que aqui era bem melhor, disse Tess. Sim, muito melhor que aquela espelunca. O que vocês humanos colocam nessas bebidas? Com certeza quero levar para minha terra. Disse Gaia. Segredo nosso, amiguinha, respondeu Tess a Gaia soltando uma piscadinha. Falando em levar para sua terra, que tal levar alguns homens também? Vai, fala sério. Eu duvido que os Dalen sejam tão gatinhos como aqueles caras. Tess sussurrou para as meninas apontando para uma roda de homens que estavam sentados em outra mesa, e que também estavam as encarando. Realmente, são muito bonitos. Disse Merida corada. Não estou afim. Disse Freya virando o rosto desconfortável. Não fazem o meu tipo, divirtam-se. Disse Gaia. Então, parece que sobrou só eu e você, né, Helena? Disse Tess colocando os seus braços por cima dos ombros da jovem. Eu estou bem, pode ir lá, se quiser, nós te esperamos. Respondeu Helena. Ah, para com isso, ou, por acaso, você tem alguém em especial? Continuou Tess. Não tenho. Então, é uma mulher linda e jovem, tem que aproveitar sua juventude. Vamos lá. Tess se levantou e puxou Helena pelo braço e a empurrou em direção aos homens. Helena deu 2 passos, cambaleando por causa do empurrão. Olhando para trás, bateu de frente com alguém. Helena caiu. Fez-se silêncio na taverna. E todos olharam para ela, envergonhada. Então olhou para cima e viu a sábia de Vitae acompanhada de mais 2 sábios. Você, Helena, sacerdotisa do Senhor dos Céus? Perguntou a mulher de cabelos raspados. Sim, sou eu. Respondeu Helena. Por favor, me acompanhe e traga suas amigas. O dia já estava nascendo, elas nem perceberam o tempo passar na taverna. No caminho, enquanto seguiam os sábios,
Puderam ver melhor como a praça da cidade estava destruída, tinha sangue no chão e alguns cadáveres de pessoas e daqueles animais, que ainda estavam sendo recolhidos. Até que chegaram no templo, tinha pedaços de pedra e madeira espalhados pelo chão. Também, na entrada do templo tinha uma estátua. Nela, um astério estava em pé e imponente com suas grandes asas abertas, e segurando uma lança. Debaixo dos seus pés estava um Dailin no qual a lança estava fincada no coração. Ao verem a estátua, as Dailins engoliram em seco. Após o massacre, a rainha mandou construir uma dessa em quase todas as cidades em memória deles. Disse a sábia. Engraçado que por aqui são vistos como heróis, mas não passavam de seres arrogantes. Disse Gaia. O que te faz pensar isso? Perguntou Helena. Você já viu algum astério se misturar com outras raças? Eles ficavam em suas cidades celestiais, e só se comunicavam com os humanos quando era conveniente. Respondeu Gaia. Não posso dizer que você está totalmente errada, mas posso lhe afirmar que em todas as raças há indivíduos bons e maus. Continuou Helena. Vamos entrar, meu mestre os aguarda. Interrompeu a sacerdotisa. Ao entrarem, Lars, Eudora, Aldo, Drew e Frederick, um sábio de aparência mais velha estava esperando por eles. Finalmente, chegaram. Sejam todos bem-vindos. Como já devem ter notado, ontem, ao entardecer houve um incidente. Devem ter visto ou ouvido uma explosão. Ela surgiu aqui no nosso templo. Uma figura cujo não vimos o rosto nos roubou um artefato valioso. Não conseguimos impedi-lo. Ele ocasionou a explosão e fugiu. Acreditamos que também seja o responsável pelas feras que atacaram a cidade. Disse o mestre sacerdote dos sábios. Qual foi o item valioso que foi roubado? Perguntou Tess. A joia de Zonzia. Ela é extremamente poderosa. Ela amplifica as habilidades de seu portador. Se cair em mãos erradas pode ocasionar um grande caos. Explicou o mestre. Nós vimos vocês lutando com aquelas feras e queremos fazer uma proposta. Disse a sábia. Queremos que capturem a joia e tragam até nós. Garanto que serão bem recompensados. Continuou o mestre. Recompensa? Vamos nessa, disse Tess. Lamento, mas já estamos em uma missão e não podemos aceitar sua proposta. Disse Lars. Helena, eu suplico, é de extrema importância. Há muito tempo eu não via ninguém manipular a luz, mas quando soube que era uma sacerdotisa do Senhor dos Céus, então tudo ficou mais claro. Se alguém roubasse seu vilarejo, acredito que faria de tudo para pegar o criminoso. Disse a sábia pegando as mãos de Helena. Eu gostaria muito de poder ajudar, mas tenho um compromisso com minha missão. Ela também é de extrema importância. Disse Helena triste. Ela sempre ajudava a todos que precisavam, mas sabia que dessa vez era diferente. Não tinha tempo para investigar e ir atrás do culpado, e isso cortava seu coração. E se quem roubou essa joia estiver ligado ao meu pai? Perguntou Freya Lars baixinho. Se estiver, encontraremos ele no nosso caminho, e poderemos resgatar a joia, mas se formos atrás dela agora acabaríamos saindo da nossa rota e isso nos atrasaria. Respondeu Lars. Entendo. Então é melhor seguirmos em frente. Disse a Dailin. Não se preocupem, sacerdotes, se encontrarmos a joia em nosso caminho, a traremos até vocês, mas não podemos desviar o foco de nossa missão no momento. Após Lars proferir essas palavras, eles partiram e decidiram descansar na estrada. As mulheres se sentaram à mesa para conversar. Então, Eudora cospe fogo, Merida manipula a água, Gaia faz as pedras flutuarem, a Helena manipula a luz, algo que é extremamente raro, principalmente depois que os Asteres foram mortos. E você faz o que, Freya? Pergunta Tess. Nada de especial, na verdade, prefiro não falar sobre isso. Responde Freya, desviando o olhar para baixo. Não que ela fosse arrogante ou algo do tipo, mas Freya era muito tímida e na maioria das vezes preferia ficar em silêncio. Corrigindo, Tess, o meu poder não é levitar pedras, sou uma manipuladora da terra, assim como muitos Dailins da floresta foram no passado, posso manipular qualquer coisa relacionada à terra. Ao dizer isso, Gaia movimentou suas mãos e fez surgir do chão uma rosa vermelha. Os Dailins da floresta também eram ótimos em manipular a água. Disse Merida fazendo surgir no ar uma bolha de água e a quebrou em formato de chuva caindo sobre a rosa. Uau! Disseram Eudora, Helena e Tess em coro. Tipo, todos os Dailins da floresta têm a habilidade de manipular as coisas. Por que os humanos não manipulam? Nada, tipo, somos uns merdinhas perto de vocês. Perguntou Tess.
Não, na verdade é uma habilidade bem rara. Dizem que antes da Grande Guerra, a cada 1000 Dailens da floresta um apenas nascia com o dom de dominar algo. Em sua maioria, eram ar, água e terra. As outras partes tinham mais afinidade com outras raças. Os Dailens com esse tipo de poder eram treinados como soldados de elite, e eram muito valorizados, mas ao decorrer da guerra foram morrendo aos poucos. Hoje, ainda existem manipuladores, mas são bem menos que antes. Respondeu Gaia. Como nossa mãe era manipuladora da água e nosso pai da terra, acabamos herdando essas habilidades deles. Somos uma família de muita sorte. Disse Merida. Realmente, uma família de muita sorte, disse Aldo com cara de entediado passando por elas carregando pedaços de madeira. Já te disse para não ficar assim, Aldo. Só porque não tem poderes, não quer dizer que não é especial. Falou Merida tentando consolar o irmão. Qual é o ápice do poder de vocês? Conte-me mais. Perguntou Tess. Ainda não sabemos. Nossos mestres morreram antes de completarmos nosso treinamento. Essa guerra não tirou de nós apenas nossos mestres, mas também nossos pais, e quase todos que amamos. Respondeu Merida com um olhar triste. Eu entendo, também sou órfã. Disse Tess segurando a mão de Merida. Não menosprezando seus sentimentos, mas se a vida pode ser dura para quem viveu 20 anos, imagina para quem já está viva há quase 500 anos. Eu não vejo a hora de acabar com esta guerra de uma vez por todas. Disse Merida com a voz embargada. Vamos acabar com ela, eu prometo a você. Disse Helena. E faremos isso juntas, continuou Eudora. Todas deram as mãos umas às outras e se olharam. Nesse momento um elo começou a se criar entre elas e passaram de ser apenas desconhecidas para serem grandes amigas. Em contrapartida, a alguns metros dali estavam sentados os meninos, também, em roda. Aldo contou uma piada a eles e todos riram menos Lars. Então Frederic decidiu contar uma piada também. Tem uma boa. E o que o dono da taverna disse ao sábio? Quer cura quê? Cura aqui. Entenderam? Ah. Cura aqui. Ah. Aldo caiu na risada junto com Frederic. Não entendi. Disse Dro um pouco confuso. Espera, nem eu. Respondeu Aldo parando de rir e olhando para o nada. Curaqui é um pão de mel silvestre, bem popular entre os sábios. Eu deveria imaginar que a falta de conhecimento de vocês sobre culinária dificultaria um pouco no entendimento da piada. Disse Frederic. Enquanto isso Lars permanecia com cara de tédio. Espera. Vocês escutaram isso? Disse Aldo em tom sério. Onde? Cadê? Disse Lars ficando em pé e sacando sua espada. Dro fez o mesmo. O som do silêncio. Ar, soltou Aldo caindo na gargalhada. Frederic tenta segurar o riso, mas não consegue rir descontroladamente. Dro ri baixinho com medo do que Lars poderia fazer, já que este estava ficando furioso. Como eu queria matar você agora, Dailé miserável, disse Lars fincando a espada no chão e andando em direção a Aldo. Calma, cara, foi só uma brincadeira. Falou Dro segurando o braço de Lars na tentativa de pará-lo. Me solta. Ele vai aprender a não brincar mais com coisa séria. Retrucou Lars. Há algum problema aqui? Falou Helena chegando onde eles estavam. Não, só esse Dailé que está me tirando do sério. Exclamou Lars saindo de perto deles e caminhando em direção à floresta. Helena foi atrás dele. Após alguns passos, Lars parou, se apoiou em uma árvore e respirou, ofegante. Está tudo bem? Perguntou Helena. Eu não consigo, não sei se dá para lidar com isso, disse ele baixinho a si mesmo. Ele é só um Dailé bêbado que gosta de fazer piadas e cantar, não se preocupe com isso. Aldo não é o problema, estou estressado há dias, porque a rainha deu a mim essa missão. Olhe para eles, Helena, uma domina a água, a outra a terra, Eudora tem ligação com dragões e cospe fogo, e você domina a luz, muito bem, aliás, eu só tenho minha espada. O que estou fazendo aqui? Não menospreze sua espada, eu vi lutando, é um ótimo guerreiro, aliás, não se tornou da guarda real por nada, e se a rainha confiou a você essa missão é porque ela sabe que é capaz. Nenhum ser vivente é melhor que o outro, Lars, somos todos moradores da mesma terra e temos sempre algo a aprender com o outro, seja muito ou pouco, mas sempre temos algo a aprender. Há muitas coisas que você pode ensinar como, por exemplo, manusear uma espada. Eu sempre admirei pessoas com tal habilidade, porém sou horrível nisso, e tenho certeza que aprenderá muitas coisas com eles, até mesmo com Aldo.
Por isso não se perturbe. Lars pensou nas palavras de Helena e seu coração se acalmou. Então eles voltaram ao grupo, todos comeram e descansaram aquela noite. Ao decorrer da viagem a comida foi se acabando, e decidiram ir a uma cidadezinha chamada Urbs para reabastecer os suprimentos. O grupo entrou em uma taverna que estava vazia, com exceção dos donos da taverna e alguns idosos. Freya sem perceber jogou seu cabelo para o lado e deixou à mostra a sua orelha pontiaguda. Uma criança puxou seu vestido e disse: "Minha avó disse que eu não deveria falar com você." "É mesmo? E o que mais ela disse?" perguntou Freya. "Que você é um monstro e deveria morrer." respondeu a criança. "Nossa", disse Freya soltando um sorriso amarelo. "Mas, para mim, você não parece um monstro, você é muito bonita, gostei do seu cabelo." Continuou a criança. "Ah, obrigada. Você quer comer alguma coisa?" "Muito obrigada, mas não estou com fome." Não adianta oferecer comidas humanas, ela não sente fome dessas coisas, ela se alimenta do medo de criancinhas, sussurrou Drew para a criança interrompendo o diálogo das duas. Após ouvir isso a criança saiu correndo. "Por que fez isso?" perguntou Freya indignada. "Não posso matar vocês por causa da moça do cabelo branco, mas irritar vocês é bem satisfatório." respondeu Drew. Do outro lado do balcão sentou Eudora. "Bom dia. Vocês têm pãozinhos e um pouquinho de mel?" perguntou ela ao dono da taverna. "Lamento, senhorita, mas só tenho pão", respondeu ele. "Tudo bem, pode ser", aceitou Eudora sem questionar. "E aí, coroa, me vê um bom vinho para agora e uma garrafa para a viagem", disse Tess. "Desculpa, mas só temos pão e água", respondeu o dono da taverna a ela. "Que tipo de taverna é essa que só tem pão e água? Eu vou procurar outro lugar para comer", disse Tess furiosa. "Procure o quanto quiser, aqui ainda temos pão, duvido que encontre mais do que isso nessa cidade", continuou o senhor. Merida sussurrou para Gaia: "É comum que em algumas cidades humanas sirvam apenas água e pão aos forasteiros." Pela indignação da Tess: "Eu acho que não", sussurrou Gaia de volta. "Desculpa pela pergunta, mas está tudo bem com a cidade?" perguntou Helena ao dono da taverna. "Não, desde que aqueles gigantes chegaram por essas terras não temos mais paz", respondeu a esposa dele. "Como assim?" perguntou Eudora. "Há alguns dias alguns gigantes vieram e saquearam nossa comida. Tentamos lutar com eles, mas, depois que alguns dos nossos morreram, nos rendemos e fizemos um acordo. Eles disseram que não nos mataria se enchêssemos o grande celeiro de comida para que eles levassem. Então todo dia eles vêm buscar a comida. Ficamos com uma pequena parte do que produzimos, porém mal dá para nos alimentarmos. Alguns sacerdotes de um vilarejo ao sul ficaram sabendo de nossa condição e nos trouxeram alimentos e é por causa deles que ainda não morremos de fome", respondeu a mulher. "Você disse sacerdotes? A que Deus eles servem?" perguntou Helena. "Ao Senhor dos céus, não existe nada abaixo dos céus mais poderoso que ele", disse uma mulher enquanto entrava na taverna. "Lúcia, há quanto tempo?" disse Helena sorrindo indo ao encontro dela e abraçando. "Helena, faz bastante tempo mesmo. Soube que você teve um sonho e reportou diretamente à rainha." "Vocês ficaram sabendo?" "Claro. Todo o nosso vilarejo está muito orgulhoso de você." "Obrigada, depois conversamos melhor sobre isso, mas agora preciso saber sobre esses gigantes." "Claro, quando ficamos sabendo sobre eles, nós tentamos enfrentá-los, mas, infelizmente, tivemos algumas perdas. Então decidimos que era melhor ajudar trazendo comida para as pessoas da cidade. Mandamos cartas às cidades maiores, mas até agora não obtivemos respostas." "E até quando vão ficar fazendo isso? Vão deixar que eles aproveitem dessas pessoas para sempre?" "Eu não posso permitir que isso aconteça. Temos que fazer alguma coisa. Vocês vêm comigo?" disse Helena se virando para seus amigos viajantes. "Desculpa, amiga, mas não vou me meter em confusão que não é minha sem receber nada em troca", respondeu Tess. "Isso vai nos atrasar. Se da outra vez recusou ajudar, não entendo por que quer ajudar agora", disse Lars. "Dessa vez é diferente. Não vamos desviar do caminho", respondeu Helena. "E você sabe quando eles vão vir?" "Não pode se dar ao luxo de ficar esperando", continuou Lars. "Eles costumam vir pela manhã", disse a dona da taverna. "Perfeito. Amanhã enfrentarei eles. Se você quer ir embora hoje, Lars, não tem problema.
Podem ir, pois eu ficarei, mas darei um jeito de alcançar vocês depois, ou podem seguir sem mim. Disse Helena. Você nem sabe quantos são. Continuou Lars. São no máximo 5, vocês dão conta. Eu tenho certeza. Disse a dona da taverna. Você pretende enfrentar os 5 sozinha? Está ficando louca. Continuou Lars. Ela não estará sozinha, eu ficarei com ela. Helena está certa, não podemos deixar esse povo ser explorado desse jeito, e se não formos capazes de enfrentar 5 gigantes nem deveríamos estar nessa missão. Disse Eudora se juntando a Helena. Então acho que vou ficar. Disse Aldo se juntando a elas. Se Aldo ficar, vamos ficar também. Disse Merida junto de Gaia. Eu também ficarei. Disse Freya. Lars, parece que você não tem escolha. Disse Drew. Realmente parece que não tenho escolha. Disse Lars colocando a mão na cabeça. Espera. Ninguém vai perguntar minha opinião sobre isso. Perguntou Frederick. Independentemente da sua opinião, não temos escolha, Frederick. Disse Lars a ele. Ninguém me respeita nesse grupo, saudades da época em que sábios tinham voz e eram consultados. Resmungou Frederick. Se vamos enfrentá-los, então vamos fazer direito para que não tenhamos problemas. Eu proponho o seguinte. Vamos nos dividir, eu e Tess vamos em um gigante, Drew e Aldo em outro, Merida, Gaia e Eudora, acham que conseguem enfrentar um sozinhas? Perguntou Lars. Merida, Gaia e Eudora responderam em coro. Sim. Usando seus poderes acredito que não sempre difícil. Helena, você fica na retaguarda dando cobertura caso alguém precise e também proteja Frederick e Freya. Vamos esperá-los no celeiro assim que chegarem na porta do celeiro nós vamos atacar. Continuou Lars. E juntos bolaram o plano, Lars foi quem encabeçou tudo. À noite reuniram a cidade e avisaram que não era para ninguém sair de suas casas. Lúcia foi ao seu vilarejo e traria reforços caso eles precisassem. Todos se prepararam. Na manhã seguinte no celeiro, estavam em suas posições e esperavam atrás dos portões. Eles chegaram. Disse Aldo. A história continua. Curta, comente e se inscreva para mais capítulos.